Glória a Deus. Então as crianças podem subir, tem um culto abençoado. Pastor Alexandre vai ser um instrumento de Deus para abençoar as nossas vidas. Amém. Serão as nossas crianças. A graça e a paz esteja com todos os irmãos. Amém. Graça e paz para os irmãos. Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 37. Vamos falar um pouquinho sobre a história de José. José no Egito. Não a história de José do Egito, mas a história de José no Egito. Até mesmo quando ele saiu, ele pediu para que os seus ossos fossem retirados do Egito, porque ele não queria permanecer no Egito. O Egito era simplesmente uma passagem para que Deus pudesse exaltar a sua vida. Eu vou estar lendo alguns versículos, que está aqui no capítulo de número 37, no versículo de número 23 e 24, e diz assim, Gênesis capítulo 37, 23, versículo 23 e versículo 24. E aconteceu que, chegando José e os seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no, lançaram-no na cisterna. Porém, a cisterna estava vazia e não havia água nela. Capítulo de número 41, versículo 38. Capítulo de número 41, versículo de número 38. Diz assim: E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Versículo 42. E tirou o Faraó o anel do seu dedo, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Versículo 45. E chamou o Faraó o nome de José Zafenate Paneia. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Ó Pai, nós invocamos o Teu nome nesta hora, Deus, e Te agradecemos pela beleza da Tua santidade, pelo Teu amor e pela Tua graça. Ó Deus, abra as janelas do conhecimento, ó Deus, para que possamos experimentar as grandezas e a revelação da Tua palavra nessa noite. Que esse manancial de revelação, de águas cristalinas que correm no nosso corpo, que correm sobre as nossas cabeças, que correm sobre o nosso espírito, ó Deus, gerando força, entendimento e compreensão, possa lavar, ó Deus, e tirar toda a impureza do nosso coração, e que a nossa mente possa ser cativa, ó Deus, à obediência da Tua palavra, ó Deus, e que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor nessa noite. Ó Deus, nos dê uma palavra de direção, uma palavra de destino para o nosso coração, ó Deus, pois precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Pode se sentar, querido, em nome de Jesus. É uma das histórias mais lindas do Velho Testamento. A história deste jovem, deste menino, deste adolescente, de apenas 17 anos. Porque existem algumas pessoas que na trajetória da sua história de vida, elas fazem coisas surpreendentes. Eram pessoas que provavelmente estavam fadadas ao fracasso. Possivelmente iriam morrer na trajetória da sua história de vida, ou então iria ter uma vida muito fracassada. Porque algumas pessoas nasceram talvez em um ambiente familiar não muito favorecido. Porque existe uma grande diferença daqueles que nasceram em Copacabana, aqueles que nasceram no Leblon, com aqueles que nasceram na Vintém, aqueles que nasceram na favela da Mangueira. O seu ambiente de
palavras ruins, de palavras malignas. Talvez a família não teve uma oportunidade de ter muito dinheiro no bolso, e talvez não pôde investir nos seus filhos, nas filhas, não pôde comprar algum bem para poder gerar algum conforto para dentro da sua casa. E portanto algumas pessoas, diferentemente disso, tiveram o privilégio de nascer em uma casa bastarda, uma família com uma condição financeira boa, que conseguiu fazer grandes investimentos culturais, fazer grandes investimentos financeiros na vida dessas pessoas. Mas existem também aquelas que conseguem sair do nada, do meio da favela, sair do meio de pessoas completamente humildes e se tornarem pessoas de sucesso. Eu já conversei com uma pessoa que ela disse para mim: olha, quando eu cheguei em Cabo Frio, eu só cheguei com a roupa do corpo. E hoje é uma pessoa muito abençoada, está com uma empresa linda, com uma casa muito grande, porque conseguiram superar a si mesmo, conseguiram crescer, conseguiram ultrapassar os obstáculos. Pessoas que talvez na trajetória da sua vida, não porque ela escolheu isso, o pai a deixou. E uma das coisas que mais fere o coração de uma criança é ela poder sair da sua escola e olhar e ver o pai buscando o filho, e ele perguntar: o meu pai não veio me buscar. A mãe, todavia, de repente deixou o lar, deixou a casa, e quem vai buscar a criança não é a mãe, é o pai. E o pai faz o papel de mãe e de pai, porque ele tem que suprir a necessidade. Eu conheço pessoas que passaram por esse momento, por esse vale, e hoje tem um bom carro, tem uma boa formação intelectual, tem faculdade, é trabalhador, são pessoas esforçadas, porque venceram, porque conseguiram frustrar o fracasso. Eram pessoas que parece que tinham vocação para transformar tragédia em bênção. A vida e a trajetória da vida dessas pessoas talvez seria uma vida de tragédias, mas elas conseguiram transformar da tragédia um manancial de bênçãos. Elas conseguiram transformar o não tem como em quem diria. As pessoas olhavam e diziam: não tem como, ele não vai chegar em lugar nenhum, ele vai ser um fracassado. De repente olhou e viu um empresário, um homem concursado, um homem de sucesso, com uma bela família, podendo viajar com um dinheiro no bolso, porque o dinheiro proporciona liberdade. Pessoa que conseguiu transformar a sina em oportunidade, porque talvez a vida que ela vivia era uma sina, tudo dava errado, parecia que jamais aquilo iria ter um fim, iria terminar, iria acabar. Mas se aproximaram de Deus. E as pessoas, quando se aproximam de Deus, querido, Deus tem algo surpreendente para realizar na vida de qualquer ser humano. E na vida de José não era diferente. Por isso que é uma das histórias dos homens mais lindas, uma das histórias mais lindas no Antigo Testamento. O menino de 17 anos de idade, que estava fadado ao fracasso, vivia em uma família humilde. E a história diz que ele regulava, tomava conta dos seus irmãos, e tudo que os seus irmãos faziam, ele ia lá e contava para o seu pai. As pessoas olhavam para José e talvez não dava muito crédito para José. E a história diz que ele tinha simplesmente 17 anos e ele apacentava um modesto rebanho de ovelha juntamente com seus irmãos. E José trazia a fama de que tudo aquilo que os seus irmãos cometiam, ele contava para o pai. Isso ia gerando uma dificuldade no relacionamento entre ele e os irmãos, porque ele era tido como X9, porque quando os irmãos iam lá e faziam algo que não era correto, ele ia lá e contava para o pai. Isso foi gerando uma insatisfação, porque ninguém quer ter um X9 perto de ninguém. Tudo que eu faço de errado, esse camarada vai lá e conta para o nosso pai. Isso foi gerando uma angústia e uma certa dificuldade no coração deles, no relacionamento familiar. E o pai, portanto, amava mais a José, porque ele era primogênito de uma de suas esposas,
E portanto ele constrói uma túnica atalá de manga comprida. Era uma túnica de manga comprida, que os seus irmãos usavam uma túnica, mas não era uma túnica de manga comprida, não era uma túnica de várias cores de manga comprida. Isso gerou ciúme no coração dos irmãos, porque por onde eles passavam, eles olhavam e diziam: lá vem José. E José, meio que metidão, com aquela túnica colorida de várias cores, andava de um lado para o outro, os seus irmãos com a túnica talvez meio que apagada. E quando o pai dá uma túnica para o filho, querido, é porque o pai talvez tenha algo diferente com aquele filho. Existem algumas pessoas que não conseguem entender isso. Eu já quero aqui abrir um parênteses e dizer que pessoas não conseguem compreender quando o pai dá algo diferente para o filho que ele ama. Não quer dizer que ele ama mais ou ama menos, mas é porque ele tem algo diferente na vida daquele filho. E muitas pessoas não conseguem entender isso, por quê? Porque às vezes quer a túnica que o irmão que tem. Já viu aquelas pessoas que querem trabalhar no ministério de louvor, às vezes não tem dom, mas ela quer trabalhar no ministério de louvor só porque talvez o outro irmão ou outra irmã trabalhe. Aí o irmão tem um ministério profundo com a palavra, aí cria-se um ciúme no coração dele, porque ele também quer pregar, mas ele não tem o dom, porque o pai ainda não deu a túnica para ele. Eu já quero aqui dizer para você, querido, que o que o pai tem com você, ele só tem com você, ele não tem com teu irmão. A túnica que o pai deu para você, você não precisa ficar olhando para a túnica que ele deu para o teu irmão, porque o que ele tem para você é teu. O que ele separou para a tua vida, não é o que ele separou para a vida do teu irmão. Porque Deus criou cada ser humano e cada homem de maneira especial, com o seu próprio DNA, com as suas próprias características, com as suas próprias falibilidades, com as suas próprias limitações. Porque o pai conhece cada ser humano. O pai conhece a minha vida, ele conhece a sua vida, ele sabe quem você é, ele te consagrou no ventre da tua mãe. Foi ele que te chamou para te dar as nações como um profeta. Você é um profeta de Deus, independente das suas limitações, independente da sua simplicidade, independente se você não tem condição social, se a sua condição financeira não é tão excelente assim. Deus te chamou independente daquilo que você é. Por isso ele diz que você é sacerdócio real, que você é nação eleita, que você é povo santo, que você foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso gerou uma preocupação, porque havia já um burburinho na família de José. E para completar esta obra de dificuldade de relacionamento dentro de casa por causa da túnica, José então teve um sonho. E ele sonhou com os feixes, que ele estava amarrando os feixes, ou os molhos, e de repente, o dos seus irmãos, os outros feixes ficavam todos ao redor dele e se dobrava diante do feixe dele. Aí quando ele diz isso, seu irmão se levanta e diz: ei, que história é essa aí que todos os outros feixes se dobram diante de ti? Porventura tu dominarás sobre nós? Porventura tu serás cabeças e chefes sobre nós? E para não terminar, ele ainda tem um outro segundo sonho. Um sonho onde ele via uma lua, mas ele via um sol e a lua e as estrelas, 11 estrelas que se dobravam perante ele. Aí o seu pai chama a atenção e diz para ele: ei, ô garoto, ô moleque, vem cá, rapaz. Porventura nós iremos nos dobrar diante de ti, o teu pai e a tua mãe, e os teus irmãos. Só que a história diz que o pai guardava isso no coração dele com muito carinho, com muito zelo. Isso foi gerando um rancor no coração dos irmãos. Isso foi gerando uma angústia no coração dos seus familiares, a ponto dos seus familiares pensassem em tirar a vida de José. De repente José vai se aproximando da casa do pai, e quando ele chega na casa do pai: onde está meu irmão? Onde estão os meus irmãos? E o pai olha para ele e diz: olha, eles estão em Siquém, eles estão apacentando um rebanho de ovelha que temos em Siquém. Por que você não vai lá? José então vai em direção a Siquém e ele começa a procurar para tentar entender, para tentar talvez se relacionar com seus irmãos. Só que ele se perde. A história diz que um dos homens que estavam próximos daquela cidade, ele pergunta: onde você viu porventura alguns meninos apacentando um rebanho de ovelha? Olha, eles foram para o meio da floresta. E quando eles chegaram lá,
os irmãos conspiraram contra a vida de José. Vamos colocar, vamos matar esse menino. Vamos colocar esse menino na cisterna. Vamos tirar a vida dele. E de repente o Rubens, seu irmão Rubens, ele diz: não faça tal coisa, nós não iremos sujar as nossas mãos. Está passando aí próximo uma caravana de ismaelitas. Os ismaelitas estavam vindo de Gileade. Existe até um louvor aí que diz: há um bálsamo em Gileade, porque em Gileade haviam bálsamos. E eles estavam vindo de Gileade porque eles estavam pegando bálsamos, mirras, especiarias para levar para o Egito. E quando eles estavam passando próximo, os seus irmãos pegaram, colocaram José dentro da cisterna estava sem água. Só que presta atenção, a primeira coisa que eles fizeram foram tomar a túnica de José. Porque muitas das vezes as pessoas querem tirar a túnica que o pai deu para você. A túnica que o pai deu para você talvez seja a túnica do destaque. E Deus, por exemplo, de repente está te destacando. Por quê? Porque você se doa, você trabalha, você se envolve na casa de Deus, você tem um chamado diferenciado. E isso gera talvez no coração de alguns que ainda não conseguem ter um entendimento da graça de Deus sobre a vida daqueles que Deus escolheu. Uma vida de perseguição. E aí a primeira coisa que eles querem fazer é tirar a túnica que o pai colocou sobre você. Só que eles pegaram a túnica de José e eles tentaram colocar a túnica. A túnica foi passando de mão em mão, de irmão em irmão talvez. Só que a túnica não deu em nenhum deles. E eles pegaram, molharam a túnica no sangue e devolveu ao pai. Sabe por quê, querido? Porque a túnica que o pai tem para você é diferente da túnica que ele tem para o outro, querido. Não adianta você tentar fazer o ministério daquilo que o outro irmão está fazendo, porque a túnica é tua, não é minha. A túnica é específica. A Bíblia diz que cada um fica na vocação que foi chamado. Se Deus te chamou para ser levita, faça com excelência. Se Deus te chamou para ser um evangelista, trabalhe com afinco e com perfeição. Se Deus te chamou para trabalhar no ministério da palavra, leia, jejue, ore, faça com zelo e com cuidado, porque Deus irá te usar. Agora não fique esperançoso com aquilo que o irmão está fazendo, porque o que o irmão tem é dele. E a história de José continua. Judá teve a ideia então de vender José para essa caravana de ismaelitas. Vendeu o menino. E o menino foi vendido como escravo. E parou na casa de Potifar, um homem do alto escalão. Potifar não é um nome, é uma posição de destaque num homem de guerra. Ele era um dos capitães da guarda real de Faraó. Era um homem muito rico, muito próspero. E ele foi vendido por 20 moedas de pratas. E preste atenção no que aconteceu. Depois de ele ser vendido, a Bíblia diz que a mão do Senhor era com José. E tudo que José colocava às suas mãos, Deus prosperava. A ponto de Potifar chamar José e dizer para ele: olha, rapaz, tu serás o maior aqui em toda essa terra. As pessoas que me conhecem irão te respeitar. E Deus começou a prosperar a vida de José, começou a engrandecer a vida de José. Começou a prosperar tudo aquilo que José fazia, Deus abençoava, Deus prosperava. Só que um belo dia José estava na casa de Potifar, quando a esposa dele, todos nós conhecemos essa história, se aproxima de José e tenta assediar José, para saber se José iria cair, iria fracassar. José então, pela segunda vez que ela chama José, porque a história diz que ela não foi lá diversas vezes, mas no segundo dia, quando ela foi falar com José, José olha para ela e disse: a tudo o meu Senhor tem me dado nesta casa e neste lugar, mas a ti não, porque tu não me pertences. Porventura eu deitaria contigo para pecar contra o meu Deus? E a história diz que José fugiu da presença dela. E quando José foi fugindo, ela segurou nas vestes de José, ficou com as vestes em suas mãos e começou a gritar. Quando os guardas chegaram lá, ela estava com as vestes de José em suas mãos. Ela contou a seguinte história: ora, José esteve aqui em meus aposentos,
e tentou me assediar. Então Potifar estava voltando de viagem, ficou um pouco irritado com aquilo. A Bíblia diz que subiu furor no coração dele, e ele manda jogar José em uma cela, manda prender José. José então foi preso. Só que Deus sempre dá oportunidade e escape para aqueles que estão fazendo a sua vontade. Aqueles que vivem os projetos de Deus têm sempre algo diferente para realizar. E José não perdia a oportunidade, porque ele era um homem bom de relacionamento, era um homem bom de poder trabalhar com as pessoas. E quando ele chega ali no cárcere, a história diz que o carcereiro olhou para ele e viu algo diferente. Chamou ele e falou: olha, rapaz, tu quer tomar conta aqui desses presos que estão aqui? Ele disse: sim, eu posso tomar conta. Ele começou a tomar conta, e a história diz que tudo que ele fazia dentro da cela fazia com perfeição. E nessa ocasião, o copeiro do rei, juntamente com o padeiro, eles cogitaram contra a vida do rei, e o rei pegou esses dois e mandou colocar no cárcere, mandou colocar na prisão. E eles eram gerenciados por quem? Por José. Só que uma bela noite eles estavam dormindo, quando de repente eles tiveram um sonho. O copeiro teve um sonho de 3 uvas, que ele apertava e a uva caía sobre o copo, e ele colocava o copo e servia a Faraó. E o padeiro, diferentemente disso, ele sonhou com massa de pães, com 3 massas de pães, que ele colocava sobre uma cidade, e os animais, as aves do céu vinha e comia aqueles pães. Então eles ficaram meio temerosos, ficaram sem saber o que fazer, olhando um para o outro, e de repente José se aproxima deles e diz: o que vocês estão falando entre si? Eles então abriram o coração e disseram: olha, rapaz, nós tivemos um sonho. E contaram o sonho para José. José então olhou para o copeiro e disse: olha, rapaz, esses 3 dias significa que daqui a 3 dias você tornará ao palácio e você voltará a servir o rei como copeiro do rei. E passando os 3 dias, o copeiro voltou a servir o rei. Só que com o padeiro foi diferente. José olhou para ele e disse: olha, rapaz, daqui a 3 dias, Faraó te tirará da prisão e mandará te enforcar, e as aves do céu comerão a sua carne. E se cumpriu segundo a visão que Deus tinha dado a José. Só que José era um homem que não perdia a oportunidade. Então ele chamou esse copeiro e disse para ele: olha, rapaz, não te esqueça de mim. Quando tu saíres daqui e fores falar com o Faraó, não se esqueça de mim, porque eu tenho que sair desta casa. Então aquele homem voltou para a casa de Faraó, para o palácio real. E nessa mesma noite o rei também teve um sonho. Um sonho de 3 vacas magras, de 7 vacas magras e de 7 vacas gordas. Então ele mandou chamar todos os sábios da cidade, todos os videntes, todos aqueles homens que tinham entendimento e sabedoria para tentar decifrar o sonho do rei. E a história diz que nenhum deles conseguiram. Por quê? Porque Deus já tinha um propósito diferente com José. De repente o copeiro se aproxima do rei de Faraó e disse: olha, quando eu estava no cárcere. Aí ele vai e conta a história dele e a história do padeiro. E o rei fala: então vai lá e manda chamar esse jovem chamado José. Ele vai lá, manda chamar José, e quando ele se aproxima de José, José então diz para ele: olha, esses 7 anos de vaca magra, esses 2 sonhos na verdade são a mesma coisa, são um. Porque esses 7 anos de vaca gorda será a grande prosperidade que o reino irá participar, irá experimentar, porque Deus irá dar uma grande prosperidade no teu reino. Mas haverá depois dessas 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas.
haverá muita pobreza, e a terra do Egito irá se dissipar, irá acabar. Só que ele era um homem muito inteligente, ele já olhou para o rei e disse: sabe o que o Senhor tem que fazer? O Senhor tem que encontrar o homem sábio, um homem inteligente, e encontrar no reino esse homem que tem a sabedoria de Deus para gerenciar o teu reino, para abastecer as cidades, para guardar os trigos, para que no dia da adversidade você esteja abastecido. Então o rei olha, capítulo 41, versículo de número 38, e disse então Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? E ele elege, ele diz: e tirou o Faraó o anel do dedo, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linhos, e pôs um colar de ouro em seu pescoço, e chamou ele de Zafenate Paneia, que significa o Salvador do mundo. Agora, por que eu estou contando essa história de José? Porque se nós fôssemos dar um tema para essa mensagem, nós estaríamos falando da cisterna ao palácio. O homem que saiu da cisterna para morar nos palácios do rei. O homem que teve a oportunidade, que fez da sua grande sina uma oportunidade. O homem que fez da sua história de tragédias um manancial de bênçãos. E existem algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês sobre a trajetória da vida de José, do homem que quer sair da cisterna e quer ir em direção ao palácio. A primeira coisa que eu entendo é que na casa do José saiu da casa do pai para ir para a cisterna. Ele vivia uma vida regalada, ele vivia uma vida abundante, uma vida de relacionamento, ainda que com dificuldade, perto dos seus parentes, perto do seu pai, perto da sua mãe, perto dos seus irmãos, para poder viver dentro da cisterna. Um lugar de angústia e de dor, um lugar de medo, um lugar de insegurança e de incerteza. Quantos de nós passamos por esses momentos de adversidade, por esses momentos de angústias, aonde talvez a cisterna do medo, as cisternas das dificuldades, a cisterna da incerteza do futuro tem tentado assolar o nosso coração, gerando medo, gerando angústia, gerando insatisfação familiar. Mas entenda, queridos, se você estiver passando por esse momento de adversidade, saiba que a mão poderosa de Deus tem algo sobrenatural para te ensinar, e Ele vai te levar dessa cisterna para um lugar de destaque. A Bíblia diz que Ele te leva, Ele te pega do montouro e te coloca no lugar de destaque. Sabe por quê? Porque Ele te amou primeiro, querido. Você não vai ficar dentro dessa cisterna, você não vai ficar caído aí dentro, porque Deus do céu já está olhando para a tua aflição, já está olhando para a tua dor, para a tua insegurança, para os teus medos, e Ele já está enviando anjos ao teu favor, para pelejar contra a tua vida, para pelejar ao teu favor, ao favor da tua causa. A segunda trajetória na vida de José é que ele saiu da cisterna e foi para ser escravo. Daquele lugar ele foi levado à escravidão. Antes ele era um homem livre, agora ele se tornou um escravo. Um homem que vivia com uma liberdade, agora estava vivendo como um escravo. Coisas que às vezes amarram o nosso ser, às vezes escravizam a nossa alma, escravizam o nosso coração, o nosso sentimento. Pessoas que não conseguem ter uma vida livre em Deus, não conseguem manifestar a glória daquilo que o Pai separou para a vida deles. Aquelas pessoas que não conseguem largar o pecado, não conseguem largar a bebida, não conseguem largar as drogas, não conseguem largar um relacionamento fora do casamento, vivem uma vida de escravidão, uma vida pecaminosa, uma vida distante de Deus, não conseguem manifestar a glória que o Pai separou para a vida deles. Eu estava meditando em uma palavra que se encontra em Coríntios capítulo 15, que fala da manifestação da glória de Deus, da glória da lua, da glória do sol e da glória das estrelas. E o que Deus fez me entender dessas três tipos de glória é que a igreja precisa brilhar em meio às dificuldades da escuridão da lua.
É no meio das dificuldades, nos meios da adversidade que a igreja brilha. A Bíblia diz que a igreja é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O próprio Salomão disse o seguinte: quem é esta que aparece como a alva do dia, brilhante como um sol e formidável como um exército com bandeiras? A igreja é triunfante no meio da adversidade. Se você faz parte da igreja, querido, descanse o teu coração, aquieta-te o teu coração, porque você não está sendo conduzido pela escuridão das trevas, você está sendo conduzido pela glória de Deus. Quando ela diz a glória do sol, é porque em meio às trevas o sol irá brilhar sobre a sua vida. Deus irá trazer luz sobre o teu entendimento, sobre o teu coração, para te dar estratégias para você vencer as astutas ciladas do diabo. A igreja precisa brilhar outra vez como a glória das estrelas. Já viu quando você olha, a estrela brilha? Por isso a Bíblia diz, querido, levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz e a glória vai nascendo sobre ti. Em Romanos capítulo 8, versículo 19, a Bíblia diz que a criação implora, geme pela manifestação da glória dos filhos de Deus. Estamos no momento de vivermos debaixo da glória de Deus. Não estamos no momento de vivermos preocupados com os embaraços, com as dificuldades, com as trevas que têm tentado assolar a nossa vida financeira. Temos que ser conduzidos debaixo da glória de Deus. Está na hora da igreja brilhar outra vez. Está na hora da igreja triunfar outra vez, caminhando em direção, em passos largos, à presença da glória do Espírito de Deus. Descanse o teu coração, querido, aquieta-te o teu coração. Caminhe segundo a vontade de Deus. Deus sabe de onde Ele te chamou. A outra coisa que eu entendo é que Moisés saiu do mercado de escravos para ser servo na casa de Potifar. Antes José era servido, agora ele servia a outros. Porém encontrou um patrão que o apreciava. Ele sabia fazer relacionamento com seu patrão. Ele sabia conquistar as oportunidades que Deus tinha para ele. A outra coisa que eu entendo na vida de José é que de escravo e prisioneiro, ele passou a morar nos palácios do rei. Passou a ser conduzido com aquilo que o rei tinha de melhor para a vida dele. Porque a túnica que tentaram tirar ele, o rei colocou sobre a vida dele a túnica de destaque novamente. Quando você é conduzido pelo Espírito de Deus, querido, quando você é chamado pelo Espírito de Deus, você tem que descansar o teu coração. Você tem que descansar, porque o Pai conhece as suas necessidades. Ele sabe daquilo que você está precisando. Ele sabe o que você está vivendo, aquilo que você está passando. E quando entendemos isso, querido, entendemos que as bênçãos do Senhor, elas seguem aqueles que neles confiam. Quando você confia em Deus, você leva uma vida abençoada na presença do Rei. O Rei olha para você de maneira especial, de maneira diferente, porque a bênção na vida de José existia apesar das dificuldades, apesar dos apesares. Deus era com José. Primeiramente, Deus abençoou José em toda a sua casa, em toda a sua parentela. José foi instrumento de Deus para abençoar a sua casa, abençoar os seus e abençoar a sua parentela. Segundo, José foi abençoado quando ele estava na cisterna. Por quê? Porque da cisterna ele fez um lugar, um manancial de bênçãos para desfrutar aquilo que Deus tinha de melhor para a vida dele. A terceira coisa que ele conseguiu fazer, de ser abençoado, é que como abençoado, ele era abençoado como mordomo do rei. Apesar de sofrer o assédio da sua patroa, José não se corrompeu por causa do caráter que ele tinha, de se manter firme, constante, se manter os seus pés sem vacilar na presença do rei. Temos que ser abençoados, assim como José, em tudo aquilo que colocarmos as nossas mãos. E o que nós temos que fazer para termos marcas, assim como José teve, marcas de uma pessoa vitoriosa, de uma pessoa abençoada, de uma pessoa que é conduzida através do Espírito de Deus.
A primeira coisa que temos que fazer é ter uma visão. José era um homem de visão. As pessoas, quando olhavam para José, os próprios irmãos diziam: lá vai um sonhador, lá vai um menino que sonha. Quando olhou para José, disse: olha lá, ó. Porque para ter uma grande visão, você não precisa ter muito dinheiro no bolso, você não precisa ter uma excelente condição social. Para você ter uma grande visão, basta você olhar para a direção certa, querido. A Bíblia diz: olhando para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Talvez você tenha uma visão errada daquilo que Deus tem melhor para você. Talvez Deus tenha algo diferente para a sua vida e você, com a sua visão limitada, não está conseguindo entender os projetos de Deus. Há quanto tempo Deus falou com você na igreja? Deus te chamou, Deus elegeu você em Jesus, e você ainda não conseguiu entender aquilo que Deus tem na sua vida. E talvez para onde você tem olhado, isso tem levado você a uma vida de aflição, a uma vida de fracasso, uma vida onde as amarras do pecado têm assolado a tua vida, tem gerado desconforto na tua casa, na tua família, tem gerado briga, tem gerado ciúme, tem gerado uma insatisfação familiar dentro da sua casa com seus pais, com a sua mãe, com o seu pai, porque você ainda não conseguiu ter a visão que José teve, querido. A segunda coisa que eu entendo de uma pessoa que tem a marca de José na vida dele, que tem que ter a segunda coisa, tem que ter um sentimento e um caráter de Deus. José era um homem de caráter, um homem de personalidade, um homem que não perdia oportunidades. Sabe por quê, querido? Porque ele sabia quem tinha chamado ele. Ele poderia ter fracassado, ele poderia ter usado de desculpa. A mulher é bonita, eu estou aqui na casa do rei, não tem ninguém. Só que caráter, querido, é questão de interior. Caráter não está do lado de fora, caráter está do lado de dentro. Caráter talvez não se adquira dentro da igreja, caráter se adquire dentro de casa, ensinamento dos pais, da mãe. Precisamos ter seriedade. Precisamos ser pessoas sérias, pessoas de caráter. A outra coisa que eu entendo na vida de José é que José tinha simpatia, sabia fazer relacionamentos, sabia aproveitar os seus relacionamentos que Deus dava para ele. O carcereiro gostou de José. Uma pessoa que é abençoada de Deus, ela irradia simpatia. Existem algumas pessoas que não conseguem entender isso. Você olha para ela, ela sempre é uma pessoa fracassada, sempre de cara feia. Você vê aí, rapaz, como é que você está? Estou bem. É o crente pelicano. Às vezes, antes dele chegar na igreja, o bico dele chega. Ele vem chegando assim, ó. Não consegue entender sobre relacionamento, sobre simpatia, sobre serviço, sobre poder dar um sorriso para o seu irmão, porque a Bíblia diz: o coração alegre formoseia o rosto. E aí às vezes vem para a igreja, aí parece que traz bichinho na coleira, traz bichinho de pelúcia na coleira, anda para lá, anda para cá. Deixa os fantasmas em casa, querido. Quando você vem para a igreja, venha para a igreja para adorar a Deus. Venha para a tua igreja, querido, para poder exaltar o nome do Senhor. Porque existem coisas que não adianta você contar para mim, porque tem coisas que só Jesus faz. Existe um louvor que diz assim, ó: onde está aquele brilho nos seus olhos? Que diz assim, ó: onde está aquele brilho nos seus olhos? Seu sorriso não está mais como antes. O amor se esfriou, perdeu o ódio e se aprisionou sem dar nenhuma chance. Deus ainda não te esqueceu, hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado não. Como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo,
Se Ele está agindo, ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé, que já é garantido. Deus está contigo, o Deus do impossível, vitória vai te dar. Até da sepultura Ele faz ressuscitar. Pode acreditar, pode acreditar. Deus está contigo. Quantos creem que Deus está conosco nessa noite, querido? Deus está com você, querido. Não desista. Você está sobre a unção de José. Deus irá te tirar dessa cisterna. Aleluia. José sabia aproveitar as suas oportunidades. Ele disse: lembra-te de mim. Quando ele falou com o seu copeiro, ele revelou o sonho para o copeiro, a primeira coisa que ele olhou para o copeiro e disse: lembra-te de mim. Porque ele sabia aproveitar as oportunidades. Não deixe passar as oportunidades que Deus tem para você, querido. Não perca as oportunidades. Deus tem te dado esperança, confiança. Deus tem te dado estratégias. Jovens, por favor, vão estudar, vão fazer uma faculdade, vão se profissionalizar. Por isso que a Bíblia diz que às vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque muitas das vezes, enquanto os nossos jovens não querem se formar, não querem se qualificar, não querem programar o seu futuro, os filhos das trevas estão estudando, estão se formando. Aí sabe o que acontece daqui a 20 anos? Você vai ter que olhar para ele, vai ver ele com um carrão importado, vai ver ele morando num apartamento na beira do forte. Deus tem isso para você, jovem. Deus quer isso para a sua vida. Faça uma faculdade, faça uma universidade. Sabe, não fique com medo. Eu não tenho condição financeira, eu também não tinha, e estou formado. Eu me lembro quando fui terminar o meu 2º grau. Eu queria terminar numa escola profissionalizante, numa escola séria, numa escola particular. E eu me lembro quando eu cheguei lá, eu só tinha o dinheiro da matrícula, porque Jesus sempre me leva para esses lugares no estreito. E eu fui lá e me matriculei, e eu fiquei 6 meses, daqui a 6 meses eu tinha que renovar a matrícula, então eu tinha que pagar novamente. E eu me lembro, queridos, que o negócio estreitou e eu não tinha condições de pagar. E toda vez que eu via o dono do colégio, Fernando, eu não tinha muito relacionamento com ele, ele passava por mim, me chamava na secretaria, conversava comigo: olha, Alexandre, que eu vi lá, rapaz, você vai ter condições de se matricular novamente nesse semestre? Rapaz, está difícil. E eu falava: Jesus, eu não aguento mais isso, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? E aí teve um dia que eu estava descendo a escola, estava descendo dessa escadaria, e aí ele saiu de uma porta assim lateral, não me viu, e quando ele passou, aí eu pisei no freio, matei a marcha, fui de primeira. Aí eu falei: meu Deus do céu, vou puxar o freio, Jesus. Aí estou devagarzinho, daqui a pouco quando ele vai entrar na porta lateral, ele olha: ô Alexandre, vem cá, rapaz, quero falar com você de novo. Eu falei: meu Deus do céu, Jesus, eu não aguento mais isso. Aí entrei na secretaria, aí de repente ele olhou para mim e falou: senta aí, rapaz. Alexandre, deixa eu te contar uma coisa. Eu não tive pai. Hoje o que eu tenho aqui é graças a Deus. E eu não sei nem porque que eu estou fazendo isso com você. Eu sempre sustentei a minha família, minha mãe hoje tem 85 anos, eu nunca mais me esqueci isso. Eu sustento a minha mãe, eu honro a minha casa, eu nunca conheci meu pai. Mas eu senti no meu coração em falar para você: olha, você pode fazer o curso que você quiser aqui. A dívida que você tem na faculdade, no colégio, não precisa pagar mais. E se você quiser fazer qualquer outro curso aí profissionalizante, querido, fique à vontade. Porque a escola não vai te cobrar mais nada. É sobre essas bênçãos de Deus que eu estou te falando, jovem. Não fique preocupado com a condição financeira. Se você quiser fazer uma faculdade de Direito, uma faculdade de Engenharia, uma faculdade de Medicina, querido, mergulhe nos projetos de Deus. Seja um sonhador como José, porque Deus tem o melhor para você. Não se abata por causa da sua condição social. Talvez você tenha saído daqui de uma comunidade simples,
Mas talvez Deus possa te levar a países de primeiro mundo, a lugares especiais, para você abençoar a vida de outras pessoas. Talvez aqui dentro estejam jovens como José, homens e mulheres valorosos, presidentes de comunidades, presidentes da repúblicas, eu não sei. Pessoas que venham se sair daqui de dentro dessa comunidade, ou talvez aqui dentro da igreja, como um deputado, um senador, pessoas que venham modificar um país, uma cidade. Sabe por quê, querido? Porque quando Deus tem um projeto na vida de um ser humano, Deus não está preocupado se ele tem dinheiro, se ele é branco, se ele é negro, se ele é amarelo, se ele tem um carro bom, se ele nasceu numa favela. Deus, ele pega o homem do pó da terra e ele sopra o seu espírito, a glória de Deus dele, a manifestação do espírito, conduz esse homem a lugares extraordinários. Estava ali mais cedo. E extraordinariamente te multiplicarei. É a campanha que estamos vivendo aqui em nossa igreja às terças-feiras. É você viver a multiplicação do reino de Deus. É você viver a multiplicação do milagre de Deus, independente daquilo que você tem em suas vasilhas. Sabe por quê, querido? Porque José era um homem de coragem. Ele aceitou o maior desafio dos seus dias: prevenir a terra de fome. O menino que saiu de uma família simples, ele aceitou o desafio de Deus, de ser pai de multidões, de alimentar multidões de homens e mulheres que estavam sedentos de alimentação. E o que eu entendo aqui com isso, eu entendo que pessoas que estão aqui hoje, jovens, serão levantados por Deus para ser pais de multidões, serão levantados por Deus para alimentar uma nação, alimentar homens e mulheres que estão sedentos, não de pão nem de águas, mas do poder da palavra de Deus. Eu creio que Deus não fez um milagre na tua vida para você ficar sentado em um banco de uma igreja. Existem jovens que experimentaram o milagre de Deus, e sabe o que eles estão fazendo? Estão reclamando, estão sentados em banco de igreja, estão brincando de um lado para o outro, para lá, para cá. Eu estou jogando futebol, eu estou soltando pipa. Isso tudo faz parte da sua juventude, mas priorize o chamado de Deus na tua vida, querido. Aproveite a manifestação da graça de Deus, do milagre que Ele fez na sua vida. Não foi para você ficar jogando futebol, soltando pipa, jogando bola de gude. Não foi para você ficar fazendo churrasco simplesmente com amigos. O que Deus fez na tua vida foi para te levantar com mão poderosa no meio desse Egito aqui, para você ser o maior ganhador de alma do século 21. Vamos aplaudir o nome dEle. Eu não acredito que Deus te levantou para te deixar parado. Eu só tenho 17 anos, só tenho 18 anos. José só tinha 17. José não era um menino mimado, ele era um menino corajoso. Porque ele não estava debaixo da graça humana, ele estava debaixo da graça de Deus. E quando você vive debaixo da graça de Deus, conduzido pelo Espírito de Deus, querido, Deus faz algo extraordinário. O poder de Deus se manifesta nas tuas fraquezas. Porque quando você está fraco, aí é que você está forte. Quando você está abatido, Deus te levanta do pó da terra. Quando você está caindo, Ele pega nas tuas mãos e diga: meu filho, não temas, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Não te abate, porque eu sou o teu Deus. Deus quer te levantar, jovem. Uma juventude de homens e mulheres comprometida com o reino de Deus. Essa geração não será mais conhecida porque fazem festas. Essa geração será conhecida pela manifestação da grandeza de Deus na sua vida. Eu creio que essa localidade que está aqui não será mais conhecida como uma localidade onde pessoas fazem transações de drogas, onde pessoas bebem cachaça, cerveja, onde ficam ouvindo músicas altas. Essa comunidade será transformada, será conhecida por homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Numa localidade como nossa, onde há muitas tribulações, há muitos incidentes, muitas tentações que nos assolam todos os dias. O único projeto capaz de dar certo é o projeto de José no Egito. Para isso devemos lembrar de alguns dos seus princípios. Não assuma as dificuldades familiares como irreversíveis. Em meio à dificuldade, em meio à tua luta, em meio à tua guerra,
Não assuma essas suas dificuldades familiares como algo que não tem mais fim. Segundo, não aceite talvez um ódio que tem brotado no teu coração, talvez por causa de alguma mágoa de algum irmão teu que te fez alguma coisa. Libere perdão para ele, querido. Libere perdão para o coração dele, para o coração dela. Não viva uma vida de mágoa, uma vida de rancor, uma vida aprisionada pelas correntes, pelas cadeias que prendem o teu ser. Não caia em túneis sem fins. Se você cair numa cisterna, talvez tenha caído na cisterna da depressão, da angústia, da ansiedade, da frustração e da derrota. Saiba que sempre há um modo de sair dela. Sempre há um modo de sair da cisterna, querido. Se coloque de pé em nome de Jesus. Talvez você tenha entrado aqui hoje e talvez a tua cisterna seja talvez uma vida de angústia, uma vida de medo, uma vida de incerteza no futuro, uma vida onde talvez você mesmo não tenha encontrado saída. Mas saiba que o Deus de José está neste lugar, querido. Ele pode mudar a tua vida. Vamos ouvir o ministério de louvor. Vamos ouvir o ministério de louvor. Eu queria convidar você, em nome de Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus.